Lefi Eswede, Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Essa manhã eu quero falar de unidade e relatividade, que é uma base que o próprio Deus, separando um povo especificamente, quis ensinar. E eu vou tomar como base o livro de Amós, que é uma orientação dessa unidade, especificamente o versículo 3, mas eu estarei lendo os 2 primeiros versículos e depois vou encerrar com o versículo 7 e fazer um comentário breve para exemplificar essa unidade, para deixarmos os nossos egoísmos, as nossas confiança própria, mas aprendermos a ceder, como uma filosofia que eu aprendi da senhora minha mãe, quando era viva. Ela sempre me ensinou: quando não quer, dois não briga. E aí é que está o conflito do egoísmo, da arrogância nossa, e não tem a unidade. Mas aqui está, em Amós 3, diz: ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra toda a geração, que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de toda a família da terra, a vós somente conheci, porquanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo. E ele diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa nenhuma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Então com base em tudo isso, eu quero fazer esse comentário, que é simples e objetivo. Porque andar junto também tem uma referência básica, bem profunda, de Mateus 7, que eu sempre vou dizer do que a Bíblia também nos dá um referencial, que a língua é um pequeno fogo que incendeia toda uma floresta. Ela não se converte. A gente domina tudo que é possibilidade. Fala de um grande navio, que uma nau, um pequeno leme a governa, mas um pequeno fogo incendeia toda uma floresta, que são as nossas falas emocionantes, que às vezes não paramos e quebramos essa relatividade de unidade. E principalmente em Mateus 7 diz para não julgarmos, que é uma atuação precipitada, para não sermos julgados também. Não condenar para não ser condenado. Mas como gerenciar as nossas emoções? Em virtude da razão. Devemos ouvir mais, falar menos, não responder a alguma pergunta sem pensar, ou precipitadamente querer responder. Temos em nosso dispositivo pessoal o controle de não expormos antecipadamente a nossa axiologia, que poderá nos frustrar por não haver, a compatibilidade, mas a repugnância e não a relevância. É isso que temos que aprender, como a própria palavra de Deus diz, fala de fruto do Espírito. É esse domínio, essa tolerância, essa temperança, essa mansidão. Porque o descontrole da fala emocional
só é positiva em termos de construtividade nesta unidade de formação das mesmas opiniões. Como é isso, pastor? Com base racionalizada, não em teorias ou conhecimento, sim com experiência prática, exemplificada demonstradamente, que deverá servir de aprendizado para formar, como eu sempre falo, alunos, pois a nossa vida é de aprendizado. E isso será importante. Eu sempre afirmo que o sábio, ele aprende com os erros dos outros, que são as suas experiências emocionais. E dentro de que eu estou exposicionando aqui, nas experiências são emocionais, na responsabilidade, pois são a falibilidade, como o próprio inteligente não procura retornar aos mesmos erros emocionais, pois com experiência pessoal que será racionalizada antes de qualquer atitude. Então isso também eu chamo de maturidade, que já não é viver mais dentro da indução emotiva, da fala. E quando a Bíblia diz que ser tardio no falar, rápido no pensar, esse equilíbrio emocional de ser simples como a pomba, prudente como a serpente, para não haver precipitação. A emoção descontrolada também é que nos diz a Bíblia, conforme eu falei aqui, existe induções que a gente emocionalmente pode se deixar se induzir, porque um pouco de fermento ele leveda toda a massa, que são pensamentos e atitudes deformativas que foram introdutórias, descontrolada por realidade ou da inveja, decepção ou de competitividade, como hoje, infelizmente, ninguém quer se submeter ao ensinamento de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas. Ele sempre ensinou aos discípulos para a gente se tornar como uma criança para entrar no reino de Deus, que o reino de Deus é a unificação de paz, não é disputa do nosso ego, como havia sempre os discípulos. E ele ensinou que aquele que quer ser grande seja o menor, que aquele que quer ser servido, que sirva. Então ele ensinou essa pós-graduação desse legado, que muitos não querem ter esse aprendizado. Mas Provérbio diz que um pouco de fermento, conforme está dizendo a Bíblia, Provérbio diz que esse pouco de fermento que vai levedar toda a massa, diz assim, ó: sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessarão as contendas. Então, esse pouco de fermento que leveda toda a massa, temos que excluir. E o equilíbrio diz que não se ponha o sol sobre vossa ira, não guardar mágoa, não querer ir às forras, aproveitar a oportunidade para colocar tudo para fora. A Bíblia diz para irar e não pecar. Ou seja, ainda que tenha o descontrole de uma rivalidade descontrolada interior, mas não exterioriza. Por quê, pastor? Para não pecar, colocar em ação esses pensamentos negativos que não nos fará bem, só fará mal a outros e a nós mesmos. Porque uma fala
ela pode exaltar, pode abater, um elogio pode dar uma estabilidade. Ainda que uma pessoa esteja errada, eu sei que a Bíblia diz que a repreensão aberta vale mais do que o amor encoberto, mas dentro de uma sutilidade você pode trazer o domínio daquele descontrole da pessoa, trazendo a realidade, a pensamentos positivos, usando a gentileza. Eu aprendi filosoficamente que José, na convivência com o padeiro mó e o copeiro mó dentro da cadeia, ele, por ter relatividade pessoal, ele entendeu que estava vendo alguma coisa, que a face ela denuncia. O choro tem da alegria como tem da tristeza, como tem da satisfação como a insatisfação, o choro da raiva, né? Então a face ela denuncia um riso também de uma falsidade, um riso da alegria, um riso do prazer e um riso de harmonia, né? Que a gente tem que usar sempre o agente policiador de Deus, que é a nossa consciência. Como é isso, pastor? Pois às vezes nós mesmos queremos repreender a outro, mas somos repreendidos por nossa própria consciência. E temos que ter essa coragem, às vezes, para pedir desculpa, perdão, porque se não ficamos mal para quem a gente deveria ser exemplo, eu entendo que o mal fica para quem faz, não para quem recebe. Porque se a gente tem princípio, depois aquilo vai nos confrontar dentro desse nosso ego, que é esse agente policiador de Deus, ele mesmo vai nos colocar na posição estagnadora da responsabilidade de que estamos errados, precisamos consertar os nossos passos. É quando Jesus disse, se te baterem numa face, oferece a outra. Será que literalmente, será que dentro da realidade usamos essa prática? É muito difícil perdoar quem nos ofende. E eu entendo que é difícil pedir perdão como